Eu tinha dito a Deus: eu quero sair. Mostre-me por que estou aqui. Eu não quero mais viver. Senti meu pescoço estalar. Eu não conseguia me mover. Estava paralisado. Não conseguia respirar. Não conseguia inspirar nem expirar. E, de repente, vi a parte de trás da minha cabeça. Percebi que era um espírito. Estava me separando do meu corpo. Comecei a entrar em pânico. Comecei a dizer: não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Isso não é real. Isso não é real. Sim, eu senti o desespero vindo à tona. E nem uma semana antes eu tinha amaldiçoado meu Criador. Estava paralisado. Não conseguia me mover. Agora estava olhando para meu corpo. Eu estava em pé ao lado da minha cama e percebi que não podia mais entrar no meu corpo. Eu percebi que algo havia acontecido. Lembro de ter tentado descansar minha mão na minha cômoda. Era uma cômoda de madeira. E minha mão simplesmente passou direto por ela. Percebi rapidamente que não havia esperança de voltar ao meu corpo. Aquela sensação de pânico, aquele frio na barriga, era esmagadora. Eu gritava freneticamente: ajuda! 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 Alguém me ajude, por favor. Pensei que talvez alguém pudesse me acordar. De repente, um anjo apareceu bem ao meu lado e ele disse: é hora do julgamento. Estou muito feliz hoje por ter conosco o Bibi. Ele cresceu em uma comuna religiosa como menonita. Um dia, com o pescoço quebrado, foi puxado para fora do corpo e levado ao céu por um anjo. Espere para ouvir o que ele viveu lá. Você não vai querer perder isso hoje. Obrigado, Bibi, por estar conosco. Eu amo sua história. Amo o que você viveu. E mal posso esperar para que nosso público ouça. Por favor, nos conte seu testemunho hoje. Absolutamente? Sim. Então quero dizer, antes de tudo, que todo esse testemunho não estaria aqui sem o poder de Deus na minha vida. Quero glorificar Jesus e louvar seu nome, acima de tudo. Também quero dizer que este testemunho é para aqueles que sentem que sua vida pode ter sido desperdiçada. Sabe, 5, 10, 15, 20 anos da sua vida, simplesmente jogados fora. Este testemunho está aqui para te aproximar mais de Deus. Então, não se distraia com os detalhes. Apenas permita que eles te aproximem de Deus. Mas meu testemunho começa quando eu era um menino. Eu nasci em 1995. Meus pais faziam parte da cultura americana. Eu tinha um estilo de vida típico do sonho americano. No entanto, aos 5 anos, meus pais começaram a buscar verdades mais profundas. Eles estavam lendo as Escrituras e perceberam que queriam começar a nos educar em casa desde crianças. Tanto minha mãe quanto meu pai foram a uma convenção de ensino domiciliar, e na época morávamos em Oklahoma. Lá, eles se depararam com um grupo chamado os Menonitas. Muitas pessoas podem achar esse nome engraçado, e de fato, é um pouco. Mas Menonitas também pode ser pronunciado como Cavaleiros Menon. Eles são um grupo que surgiu de um homem chamado Menno Simons, há centenas de anos. Esse é um movimento de crentes que começou na Europa, e originalmente eram chamados de anabatistas. Muitas outras igrejas deram a eles um apelido com conotação negativa. Chamavam-nos de menonitas como se fossem parasitas. Portanto, a palavra originalmente não era uma bênção. Meus pais entraram para esse grupo e em 6 meses já estávamos completamente integrados à igreja. Havia uma pequena igreja caseira lá em Oklahoma e algumas famílias frequentavam essa igreja na época. Lembro que em um domingo, quando eu tinha 5 anos, eu sempre brincava com o anel do meu pai, pois ele me sentava no colo. E eu costumava ficar inquieto. Mas naquele dia, olhando para baixo, percebi que o anel havia desaparecido. Perguntei a ele: pai, onde está seu anel? Ele respondeu: filho, não acreditamos mais nisso. Isso foi só o começo de muitas mudanças. Compartilho esse contexto para que você entenda o que eu passei no futuro. Então, minha mãe começou a costurar nossas próprias roupas. Mudamos-nos para o campo e começamos a cultivar nossa própria comida. Não vivíamos totalmente isolados, mas tínhamos um estilo de vida que a maioria dos americanos desconhecia. Tínhamos uma comunidade muito unida. Algumas pessoas poderiam chamar isso de semelhante a uma seita. E eu realmente acredito que algumas características eram mesmo assim.
Conforme cresci ainda muito jovem, antes mesmo de entrar na adolescência, enfrentei muitos problemas relacionados à raiva, ira, vingança. Tive dificuldades para controlar meu temperamento na infância. Isso se somava à enurese noturna crônica, reações alérgicas ao trigo, doença celíaca e a uma vida familiar bastante estressante, onde sofríamos castigos físicos além do comum. Minhas irmãs passaram por coisas ainda piores que eu, e a vida em casa era muito difícil. Meus pais tiveram 8 filhos, e eu sou o filho do meio. Vivi toda a minha vida vendo as coisas do ponto de vista de um filho do meio. Nós tínhamos comida suficiente, mas mesmo assim, meus pais. Esse é um detalhe que eu realmente nunca contei para ninguém. Quando morávamos no campo, meus pais realmente me instruíram. Eles diziam: "Ei, seria uma boa ideia para você começar a caçar." Acabei ajudando a suprir muitas das necessidades alimentares da nossa família, indo para a floresta e colhendo de forma ética muito do que comíamos à mesa, principalmente caçando veados. A sobrevivência de fazer o que precisava ser feito para alimentar a família foi algo que ficou incorporado em mim desde muito jovem. Uma ética de trabalho forte. Os menonitas têm uma ética de trabalho incrível, e o grupo específico em que estávamos, em Oklahoma, era muito rígido. Muitas das igrejas menonitas liberais não tinham um bom relacionamento com a nossa igreja. Mas mesmo assim, achávamos que éramos os escolhidos. Aproximadamente 150 pessoas ao todo faziam parte daquela congregação. Eu completei 14 anos e lembro vividamente de um domingo em que o pastor pregava sobre o inferno. Lembro que minha pele parecia estar queimando. Tinha cerca de 120 agricultores naquela sala. Ainda consigo lembrar como cheirava. E naquela noite entreguei minha vida a Deus. Minha irmã mais nova e eu entregamos nossas vidas ao Senhor. Dedicamos nossas vidas. Lembro de estar deitado na minha cama depois de entregar minha vida a Deus e agradecê-lo tanto por me salvar do inferno. Sim, algumas pessoas podem ver isso como se eu tivesse seguro contra o fogo. Se você sabe, mas acredito que isso foi um passo a mais na minha jornada para seguir Jesus. Naquela época, me tornei extremamente radical. Estou meio que resumindo a história para chegar ao ponto. Falo sobre aquela ira no início da minha vida. Meu irmão mais novo e eu não tínhamos um bom relacionamento. Às vezes era muito conflituoso. Mas Deus me libertou disso depois que orei e pedi que o espírito de ódio saísse do meu coração. Recebi um conselho de um amigo que disse: "Se você não consertar seu relacionamento com seu irmão agora, vocês vão ser inimigos para sempre. Agradeço a Deus por ter curado esse relacionamento logo depois." Mas vamos falar sobre o radicalismo. Eu era como Saul na Bíblia, usando a palavra de Deus para atacar outras pessoas. Eu saía às ruas com minha família e outras pessoas de outras igrejas, protestando e promovendo interações carregadas de ódio com as pessoas. Eu era radical e achava que estava fazendo um favor a Deus, batendo na cabeça das pessoas com as escrituras. Tenho minha Bíblia comigo, um presente de um bom amigo. É curioso como a espada de Deus, a palavra de Deus, também pode ser usada para ferir as pessoas. Ela não estava trazendo as pessoas para Deus. Não ajudava a que se arrependessem de seus pecados e experimentassem o amor de Cristo. Eu a usava para condenar, e não estava aproximando ninguém de Deus com isso. Então, minha família, vou compartilhar alguns detalhes aqui que não contei em nenhum outro lugar. Rapidamente começou a ter conflitos com a igreja que frequentávamos. Eles queriam conexões mais profundas, buscavam um foco mais voltado para a missão. Meus pais reuniram todos nós, jovens na época. Minha irmã mais velha havia se casado, e a tínhamos rejeitado porque, na época, ela tinha deixado a fé. Então, estávamos entre 2014 e 2015, e minha família decide passar alguns meses no México. Meus pais, todos nós, fomos para o México. Vendemos nossa fazenda na América e passamos a viajar pelo México. Tudo isso aconteceu quase ao mesmo tempo. Pouco depois, na verdade, começamos a trabalhar para construir um relacionamento com uma colônia ruterita. Agora, Jacob Hutter viveu numa linha do tempo parecida com a de Menno Simons. Pesquise sobre isso. É um verdadeiro buraco de coelho fascinante para explorar. É uma história muito rica. Ele fundou um grupo na Áustria chamado Ruteritas.
Era parecido com os menonitas, mas os luteritas viviam em comunidades. Todos acreditavam em Atos 2, e eu realmente acredito, e acredito até hoje, que essa é uma forma fenomenal de viver a vida cristã. Eles têm tudo em comum e fazem isso há centenas de anos. Encontramos um grupo em Minnesota que fazia isso há muitos anos, e eles estavam cheios do Espírito Santo. Foi incrível. Foi revigorante conhecer esse grupo. Então, saímos da igreja menonita e nos juntamos aos luteritas, e foi um período lindo. Mudamos-nos para essa colônia, comecei a trabalhar. Era uma rotina muito intensa, mas as coisas tomaram um rumo sombrio. Minha vida em casa piorou bastante, a instabilidade na minha casa, há detalhes que não posso revelar. Era muito difícil ver o que minha mãe estava passando. Ela era uma mulher que eu amo muito, e há uma história de redenção em tudo isso. Minha mãe naquela época estava passando por muitas dificuldades e, infelizmente, isso resultou em alguns acontecimentos bem ruins em casa, culminando em uma separação, e minha mãe saiu por um tempo. Foi uma verdadeira confusão. Naquela época, eu ainda molhava a cama todas as noites. Preciso compartilhar esse detalhe também. Tive pesadelos durante grande parte da minha vida, e essas forças sombrias vinham me visitar, me oprimindo. Chamamos isso de paralisia do sono. A única forma delas irem embora era quando eu dizia o nome de Jesus. Jesus é o único nome capaz de afastar essas forças sombrias. Eu acordava suando frio à noite. Às vezes a minha cama ficava encharcada, e eu sentia essa força demoníaca tentando se sentar sobre mim. A única coisa que eu conseguia dizer, enquanto expirava o ar, era Jesus. Então, essa força desaparecia. Lá estava eu, sofrendo esses ataques. Eu estava naquela colônia trabalhando muitas horas de graça, mas tinha o alojamento garantido. Havia várias atividades. Por fora, era realmente bonito, mas por dentro comecei a lutar contra a escuridão. A luta interna da minha alma fervilhava. Eu lutava contra as trevas. A luz estava dentro de mim e era uma batalha constante. Durante esse tempo aconteceu algo que nunca tinha vivido antes. Canções começaram a surgir da minha alma. O clamor do meu coração começou a ser escrito. Lembro de uma das primeiras canções que escrevi. Era como: pode parecer meio estranho. Quando você sente essa urgência, não espera, vai logo. Escrever música era muito parecido naquela época. Eu sentia uma urgência no coração. Era como uma queimação. E eu escrevia a canção que glorificaria a Deus. Naquela época eu tinha um coro de 30 a 40 pessoas. Eram todos meninos, com idades entre 5 e 14 anos. Acho que até tínhamos um de 4 anos lá. Foi um momento precioso. Eu ensinava essas canções ao coro. Os jovens se reuniam e nós cantávamos essas músicas que eu escrevia. Meu irmão mais novo também ajudava com parte da composição. E assim, essas canções acabaram sendo cantadas em alguns casamentos. Lembro que meu irmão e eu cantávamos uma canção e as pessoas perguntavam: de onde vocês tiraram essa canção? Nunca ouvimos essa música antes. Foi incrível! Desculpem, eu realmente não sabia o que dizer. Então pensei, bem, Deus me deu essa canção e eu só quero que o nome dele seja glorificado. Uma das primeiras músicas que escrevi se chamava Dê Sua Vida. Ela não foi publicada e oro para que Deus me permita lançá-la aqui no futuro. Mas a canção fala basicamente sobre entregar sua vida por algo que vai durar. Correr essa corrida com coragem. Unindo corações e vidas. Estou apenas mencionando algumas das letras da música. O ponto principal da canção era: não tente salvar sua vida, porque quem tenta salvar a vida a perderá. Mas quem dá a vida pelo reino de Deus a encontrará para sempre. Essas músicas eram baseadas nas Escrituras. Não estávamos pegando músicas do rádio. Não estávamos copiando nenhum artista. Eram puramente inspiradas pelo Espírito Santo. Mas algo estranho aconteceu. Comecei a ser atacado, principalmente pela minha própria mãe. A mulher que me deu a vida, que cuidou de mim nos meus primeiros anos, agora se tornou minha maior inimiga. Para quem já passou pela dor de ser atacado pessoalmente por alguém que você ama profundamente,
É uma dor que nunca desejo, nem para meu pior inimigo, que, graças a Deus, eu não tenho inimigo. Mas é uma dor difícil de descrever. Então os anciãos se voltaram contra mim. Eles disseram: Bibi, você está demoniacal. Você não pode mais escrever essa música. Um deles chegou a dizer: preferimos que você cante música sertaneja do que cantar essa música do diabo. E eu fiquei arrasado. Senti a depressão se aproximando cada vez mais. Tivemos uma tragédia em nossa comunidade e um incendiário. Descobrimos isso só alguns anos atrás. Ateou fogo em um dos nossos prédios. Lembro-me de ver o brilho quando saí da casa do meu amigo naquela noite. Tínhamos tomado chá juntos e era por volta das 11 horas, quase meia-noite. Lembro-me de olhar para cima, ver fumaça e um brilho no céu e pensar: o que está acontecendo? Corri até lá, e era o armazém onde trabalhávamos que estava pegando fogo. A tragédia aconteceu. Era o final do inverno em Minnesota e o incêndio foi um dos piores que aconteceram lá em quase 30 anos. Seguindo adiante mais tarde naquela semana e entrando no mês seguinte, minha rotina estava muito programada. Então, você sabe, eu acordava às 6, café da manhã às 7. O café da manhã terminava às 7h30. E você chegava ao trabalho às 8. Começava a trabalhar e trabalhava até meio-dia. O almoço era nessa hora. Você estava livre até às 13. Voltava ao trabalho às 13. E tudo era muito rígido. Nós comeríamos em cerca de 15 a 20 minutos. E depois iríamos para a hora do café. Hora do café e chocolate. É uma colônia bastante influenciada pela cultura alemã. E eu realmente valorizava esse momento lá. Mas ninguém sabia da escuridão que acontecia na minha vida. Também há outro detalhe que preciso compartilhar sobre aquele período. Eu tive um acidente jogando hóquei. Nunca joguei profissionalmente, mas adorava me divertir no gelo durante o inverno. Um amigo veio me visitar de outro estado, e eu estava jogando na época. Meu capacete. Meu amigo estava trazendo meu capacete. Estávamos apenas treinando. O jogo ainda não tinha começado. Ele deu um slapshot no disco de hóquei, e antes que eu pudesse mover o braço para proteger meu rosto, o disco acertou direto minha boca. É de borracha preta, uma borracha muito dura. Mais ou menos desse tamanho, com essa espessura. Ele bateu com tanta força no meu rosto que perfurou e quase cortou completamente meu lábio, fazendo meus dentes baterem com o que parecia ser a parte de trás da minha garganta. Foi uma cena bastante chocante. Naquela época, minha crença era que eu tinha pecado e que Deus estava me punindo. Eu fiquei em choque. Pensei: o que eu fiz, Deus, para merecer isso? Uma punição na minha vida. Fui levado às pressas ao pronto-socorro. Eles tiveram que dar pontos no meu rosto. Meus dentes estavam todos soltos. Achavam que eu poderia perder meu lábio. No ano seguinte, passei por um período muito difícil. Então, tudo isso estava acontecendo. Durante esse tempo, me lembro de ter tirado um cochilo um dia. Eram 15, e eu me lembro de ter colocado. Naquela época eu fazia pintura com pistola de alta pressão. E coloquei a ponta da pistola em um balde com água porque eu voltaria às 15h30 para terminar o trabalho do dia. Deitei, virei a cabeça para a direita e coloquei o despertador para acordar às 15h30. Assim que deitei no travesseiro, senti meu pescoço estalar. Eu não conseguia me mexer. Estava paralisado. Não conseguia respirar. Não conseguia inspirar nem expirar. De repente, vi a parte de trás da minha cabeça e percebi que era um espírito. Percebi que estava me separando do meu corpo. Comecei a entrar em pânico. Comecei a dizer: não. Isso não pode estar acontecendo. Isso não é real. Isso não é real. Sim, senti o desespero tomando conta de mim. Nem uma semana antes eu havia xingado meu Criador. Eu estava tão irritado por me sentir preso, como se minha mão estivesse sendo reprimida por aquilo que eu acreditava ser um dom de Deus para compor músicas. No entanto, todos ao meu redor estavam sufocando esse dom. Uma semana antes de eu tirar aquele cochilo, eu disse a Deus: eu quero sair. Você me mostre por que estou aqui. Eu não quero mais viver. Foi assim que as coisas ficaram tão sombrias. Então, uma semana depois, eu tirei um cochilo. Meu pescoço estalou e fiquei paralisado. Não conseguia me mover. Agora,
Eu estava olhando para o meu corpo. Estava parado ao lado da minha cama e percebi que não podia mais entrar no meu corpo. Entendi que algo havia acontecido, mas na época eu não sabia o que era. Lembro de tentar apoiar minha mão na minha cômoda, que é de madeira, mas minha mão simplesmente atravessou ela. Percebi rapidamente que não havia esperança de voltar para o meu corpo. Aquela sensação de pânico, aquele desespero que surge quando você está suando frio e pensa: isso não é real, mas sabe que é real. E me lembro de me beliscar, e olhei para a minha pele e vi uma marca de beliscão no espírito. Eu pensei: o que está acontecendo? Então, nem me preocupei em usar o corredor. Não me importei em usar a porta. Simplesmente atravessei a parede e fui para o lado de fora. Havia uma mulher fazendo lavanderia. Ela carregava uma criança de colo, um bebê pequeno, e estava fazendo lavanderia. Nossa colônia tinha a casa de lavanderia no meio, e ela estava andando enquanto eu gritava freneticamente: socorro! 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 Alguém me ajude, por favor! Alguém me ajude, por favor! Achando que talvez alguém pudesse me acordar. Enquanto eu fazia isso, na calçada, alguém passou por mim. Percebi rapidamente que os olhos dessa pessoa estavam vidrados. Eles não podiam ouvir o reino espiritual. Enquanto eu estava lá parado, minha audição se tornou super aguçada. Eu conseguia ouvir coisas a quilômetros de distância, carros ligando, crianças brincando perto do riacho. Havia tantos detalhes acontecendo, e minha audição parecia um ralador de queijo quase dentro da minha cabeça, como se os nervos estivessem superestimulados. Enquanto eu estava nesse ambiente caótico, de repente, um anjo apareceu bem ao meu lado e disse: é hora do julgamento. Eu apenas pensei: bem, eu já estou morto. Claro, vamos lá. Eu não falei nada disso. Nem olhei para ele naquele momento. Mas eu saí e comecei a levitar do chão. Lembro de passar por 3 níveis diferentes. À medida que deixávamos a terra, ela começou a aparecer à distância. Mas, enquanto passávamos por esses níveis, eu me lembro de ver todas essas forças demoníacas descendo sobre a face da terra. Lembro de ter pensado que havia uma guerra acontecendo. Com licença, enquanto eu olhava para esses diferentes níveis ao passar, em um deles havia demônios e eles pareciam deformados. Eles tinham rostos humanos, mas alguns tinham chifres, alguns estavam desnutridos, alguns eram muito fortes. A cor deles era cinza ardósia. Eu não consegui ver muitos detalhes, mas eles estavam gritando, dizendo: bebiam, vá com ele. Eles não conseguiam olhar para o anjo que estava ao meu lado. Não conseguiam olhar para o anjo ao meu lado, mas diziam: não vá. Eles estendiam as mãos na minha direção. Lembro de pensar comigo mesma, tipo: você pode ir com eles e ficar com o que conhece aqui na terra, ou pode ir com este anjo, ser obediente e seguir para o julgamento. Algo dentro de mim queria ir. Algo dentro de mim queria ficar com o que era familiar na terra. Mas eu sabia que precisava ser obediente ao chamado. Era estranho sentir essa sensação de livre-arbítrio no reino espiritual. Enquanto eu deixava a terra, levitando, os 3 níveis pareciam mergulhar face à terra. Lembro de ver que a terra estava coberta por um manto e havia milhares de demônios correndo por ela. Havia uma grande luta desorganizada, mas intensa, contra a luz que emanava da terra. Raios de luz surgiam, como explosões solares, quase subindo da superfície da terra. Quando uma acontecia, todos se amontoavam sobre aquela explosão e, puf, outra surgia. Como na América do Sul, eu conseguia ver uma visão ampla da terra à distância. Lembro de pensar que havia uma luta entre o bem e o mal. Eu sabia que Deus e os anjos estavam por trás disso. Deviam ser os filhos de Deus. Mais tarde concluí que aquelas eram como as orações dos santos que subiam, e os demônios tentavam impedi-las, mas não conseguiam porque a luz é mais forte que a escuridão. Logo depois disso, continuamos a voar para o céu, e a terra foi ficando para trás na minha visão. Atingi uma parede de água de aproximadamente 8 pés de espessura. Essa é uma medida aproximada. Eu não consegui medi-la, obviamente, enquanto estava suspensa nela.
mas era uma parede de água ali no firmamento. E era muito confuso porque eu estava naquela parede de água. Mas agora, o anjo sai do meu lado e vai para a frente. Ele diz: você precisa liberar tudo o que está dentro de você. Você não pode. Precisa liberar todo o ar que está dentro de você para ir aonde vamos. Lembro de liberar um pouco do oxigênio que estava dentro de mim e foi como se estivesse explodindo em chamas. Era algo muito único. Até aquele momento, eu sentia que podia escolher o que precisava fazer, mas naquele instante, eu realmente tive que me render. Lembro de lutar pelo último suspiro. Eu estava segurando isso. Estou na água. Estou olhando para ele e ele está brilhando. Ele é muito alto, pelo menos 2 metros, ou talvez um pouco mais, mas na faixa de 2 metros. Ele é como um guerreiro e seu rosto está brilhando. É difícil ver naquele momento, mas finalmente me rendo e digo: ok, estou aceitando o que quer que aconteça comigo. Finalmente soltei isso. No minuto em que me rendi, fomos transformados e meus olhos foram abertos para uma nova dimensão do reino espiritual. Havia um estádio, como um edifício quadrado que eu lembro de ver bem ao longe. Estávamos acima dele e rapidamente descemos para dentro. Estava brilhando. Parecia o sol, mas ainda assim eu podia ver. Eu podia ver um estádio com uma configuração de arquibancadas. Pousamos bem no meio e é como se meus olhos estivessem se ajustando. A primeira coisa que vejo são azulejos e eles parecem pedaços de obras de arte. Eles são translúcidos. Tentei descobrir que material era aquele, mas havia arte pendurada, como esmeraldas, diamantes e flores. Mas eram como obras-primas majestosas esculpidas em cada azulejo, do que agora sei ser o salão do trono que pude ver nesse momento. Acredito que Deus me protegia da glória porque ninguém viu o rosto de Deus e eu não vi o rosto de Deus. Mas, ao olhar para cima, olhei para o lado e vi o que me lembro ser Deus sentado em um trono. E isso é o que realmente me deixa confuso. Eu vi ele beber de uma caneca de café. Lembro de pensar, com minha mente autoconfiante naquela época, como você se atreve a se sentar e não fazer nada enquanto a terra está pegando fogo, enquanto bebês estão morrendo. E a propósito, naquele momento, eu estava incrivelmente confiante. Tinha uma postura que descobri rapidamente o que Deus pode fazer com essa atitude. Então, enquanto absorvo tudo, fico estupefato com a variedade de glória que está ao meu redor. Olho para cima e vejo o que parecem milhares, se não centenas de milhares, de anjos, todos em atitude de atenção, de diferentes nacionalidades, todos vestidos com túnicas. Tanta coisa acontecendo. Mas ainda assim, estou olhando ao redor, absorvendo tudo. Eles estão todos em posição de atenção. Anjos ao meu lado. Ouço em seguida, é hora do julgamento. E foi como que comece. Essas grandes telas apareceram e minha vida começou a ser exibida desde o começo. Eu nasci no Texas em 1995, com meus pais me segurando. Eu conseguia ver a casa onde nasci, meus pais me segurando, um garotinho doce. Então minha vida acelerou para aqueles primeiros anos, enquanto meus pais começavam a descobrir esse grupo de pessoas com quem nos mudamos. Então vieram os tempos sombrios. Vi aquelas nuvens escuras de memória se aproximando. Alguns dos abusos que aconteceram quando eu era criança, a dor e a angústia que começaram a se acumular e a raiva que vivi. Assistia a tudo isso de uma perspectiva de terceira pessoa. Havia essas 3 enormes telas holográficas que todos podiam assistir, cada detalhe. Desta vez a vida que eu estava assistindo não era boa. Não era empolgante, não estava cheia de esperança. Lembro-me de pensar, essa é a vida que vivi. Assisti a mim mesmo fazendo coisas vergonhosas. À medida que minha vida avançava, deixamos aquela igreja em Oklahoma e nos mudamos para Minnesota para estar com aquela colônia. Lembro-me de me ver seguindo a rotina dia após dia, dia após dia. Você sabe, queimando a vela dos 2 lados, como dizem. E então aconteceu o acidente de hóquei e eu me sentia como se dissesse: onde está Deus? Eu estava sendo rejeitado com a música, sem entender por que os ataques estavam acontecendo, junto com o abuso físico que acontecia antes disso. Tudo isso se acumulou
junto com a perda da minha irmã mais velha. Tivemos que rejeitá-la naquela época e me senti desconectado da minha família, como se tivéssemos cortado todos os laços. Cortamos todos os nossos avós porque eles não estavam na igreja. Lembro-me de me sentir sem esperança enquanto as coisas continuavam. Eu me vi colocando a pistola de tinta na água. Vi a mim mesmo configurando o alarme. E deitei-me e ouvi meu pescoço estalar. Os gritos se apagaram e essa foi minha vida. Lembro-me de pensar, é isso? Que vida sem esperança você viveu, cara? Logo depois ouvi. O nome dele está no livro da vida. E pensei, eu esqueci disso. Mas nas escrituras diz que se o seu nome não estiver no livro da vida, você não está nele. Neste ponto, eu não tinha lembrança da minha fé em Jesus, propriamente dita. Não me lembro de ter sido cristão na terra. Estava vendo as coisas através de uma lente, muito religiosa neste momento. Uma lente muito embaçada e autojustificadora. Você sabe, antes disso, eu pensava que, aqui na terra, eu poderia mover a mão de Deus sendo justo. Eu acreditava que poderia provar para Deus que eu era digno do seu amor, da sua aprovação, e que ele faria coisas por mim, porque eu era justo. Assim como o sol na Bíblia. Então eu estou na sala do trono, e este anjo está segurando um caderno enorme. Há todos esses nomes: Daniel, Cain, Rebecca, Hannah e muitos outros nomes foram lidos. Parecia que aquilo durou horas. Naquele momento eu sentia que o tempo passava como se fossem pelo menos 1 ou 2 dias, talvez 3 dias. Era muito difícil entender o tempo. O que parecia 5 minutos poderia muito bem ter sido um dia. O tempo não era uma construção em que alguém se encontrava. Estávamos em eternidade. Não estávamos mais presos a minutos. Estávamos na eternidade. Posso explicar melhor como isso foi depois. Mas, enquanto os nomes eram lidos, eu comecei a entrar em pânico. Pensei comigo mesmo, eu poderia simplesmente alegar um nome, ser desonesto. Eu poderia dizer, esse é meu nome, esse é meu nome. E eu poderia entrar. Mas eu sabia que aquele não era um lugar para desonestidade. E entendi que tinha que aceitar meu destino. À medida que os nomes eram lidos, de repente, ouvi um tipo de estalo elétrico percorrer aquela sala. Lembre-se, o rosto de Deus brilhava tanto que eu não conseguia enxergá-lo. Era como o sol. Mesmo assim, eu conseguia ver uma silhueta embaixo daquela luz. Parecia um corpo humano, pelo que eu podia perceber. Fomos feitos à imagem de Deus. Com meus olhos ainda embaçados da terra, consegui ver o que parecia ser a figura de um humano. Ele me pulou e disse, Bibi, assim que o nome, Bibi, foi lido no livro da vida. Ouvi Deus dizer isso ao mesmo tempo. Ele apareceu na minha frente. Agora não estava ao meu lado. Estava em pé diante de mim, como se estivesse me olhando de cima, e disse, Bibi, todo esse tempo você achou que eu estava zangado com você? Ele continuou explicando que a amargura que eu estava sentindo não vinha dele. Ele disse, eu te trouxe aqui para mostrar o meu amor. Então, ele me atingiu com um enorme feixe de luz, como uma fusão de arco-íris, me envolvendo com seu amor. Ele disse, eu te trouxe aqui para te mostrar quem eu realmente sou. E continuou, é assim que eu sou. Ele me mostrou minha vida desde o começo, tudo de novo. E me mostrou através da perspectiva ativa dele, de como ele via. Antes, eu via minha vida como eu mesmo a via. Agora ele mostrava tudo desde o início. E era puro amor. Era bom, muito bom. Ele me mostrou o momento em que dei ao meu irmão mais novo um copo d'água. Ele me mostra quando ajudei a colher cerejas das árvores. Lembro que nossos vizinhos também precisavam de ajuda na colheita. Há tantos detalhes da minha vida que ele percorreu do ponto A ao ponto B, até chegarmos em Minnesota, vivendo naquela colônia. Então deitei para tirar um cochilo e tudo se fechou. Ele até me mostrou momentos, antes daquele cochilo em que ele havia salvado minha vida. Eu estava completamente dominado por essa sensação de que esse Deus, que eu imaginava como não passarás, um Deus estoico, era um feixe de luz. Ele transbordava alegria e estava me perdoando pelos meus pecados. Estava perdoando as formas pelas quais machuquei outras pessoas.
Essa união me impacta e vejo o amargor se dissipar. Vejo a doença que experimentei durante toda a minha vida voar embora como escória derretida. Esse novo corpo está se formando e estou ali, na presença do meu Criador, sentindo o seu amor e perdão incondicionais por mim. Lembro-me de estar chorando. Senti que não merecia essa graça, não merecia seu amor. À medida que aquelas lágrimas começaram a cair, elas começaram a fluir. Olhei para baixo e não vi que estavam caindo no chão. Pensei comigo mesmo: o quê? Minhas lágrimas não estão tocando o chão, mas Deus estava recolhendo todas? Lembrei-me das escrituras que dizem que Ele coleta nossas lágrimas e as guarda em um frasco. Acredito que é Davi quem fala disso nos Salmos. Então, naquele momento, tive uma percepção. Não era uma memória. Agora eu realmente entendia que Deus estava recolhendo todas as minhas lágrimas. Deus é onipresente. Ele estava me mostrando como esteve comigo a vida toda, me marcando e ajudando, me inspirando a seguir o chamado que Ele tem para a minha vida, para encorajar as pessoas por meio da música e da palavra falada. Ainda me emociono ao sentir aquelas emoções que vivi, mas bem naquele momento percebi que sou amado, sou escolhido, sou aceito, nunca mais sentirei dor. Estou com Ele, estou com meu Criador. E sim, não posso ver seu rosto, mas sinto aquele abraço paternal. Sei que Deus estava me protegendo porque venho lendo Apocalipse novamente, várias vezes. Estou percebendo que Ele me protegendo muito mais do que eu imaginava, pois, provavelmente, eu não teria conseguido lidar com a glória. Então Ele estava escondendo isso para que eu pudesse vivenciar mais tarde, talvez no futuro. Mas eu olho para o que vivi ali naquele momento e foi uma cura para minha alma, minha identidade. Eu estava percebendo que Deus não era um Deus irritado, pronto para me dar uma cacetada na cabeça toda vez que eu cometia um erro, mas me olhava como um pai olha para seu filho, querendo que eu tivesse sucesso. É por isso que eu estava passando por provações, para me tornar mais forte, para desenvolver paciência, para manifestar os frutos do Espírito: longa sofrência, alegria, paz, amor, esperança e autocontrole. Todas essas coisas que precisamos ter como frutos. Eu percebi que minha vida, na verdade, tem sido uma obra-prima de Deus tentando me inspirar a segui-lo, mas sem me controlar, porque é o livre-arbítrio. Ao me mostrar toda a minha vida, ela estava cheia de risadas e alegria. Eu lembro de ver uma memória de quando eu era mais jovem. Meus pais estavam colocando velas no meu bolo. Acho que eu estava fazendo 9 anos. Por um breve momento, eu olhei para isso sob uma perspectiva de terceira pessoa. Lembro deles dizendo: espere, quantos anos a Bibi tem, na verdade? Espera aí, temos tantas crianças aqui. Lembro de ver esse momento breve. E eles rapidamente lembraram quantos anos eu tinha. Não era que eles tivessem esquecido, mas foi apenas um momento engraçado do qual Deus e meu anjo estavam rindo. Eu também estava rindo disso. Era como se Deus se importasse com aqueles pequenos detalhes. E então eu vi que Deus experimentou a dor comigo. Ele viu cada surra que eu já levei. Eu percebi naquele minuto que, como Deus é onipresente, Ele sente toda a nossa dor. A única maneira de o diabo ferir a Deus é nos ferindo. Meus olhos se abriram. Por que tantas crianças morrem? É porque o inimigo está aqui para matar, roubar e destruir. Deus sente essa angústia. Ele sente essa dor porque é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi uma revelação impressionante que tive naquele momento. Isso me faz chorar porque nosso Criador sente o que estamos passando. Quando nos encontramos com Ele face a face, Ele poderá nos guiar por toda a dor porque Ele a sentiu pessoalmente. Essa realização foi como um momento inteiro. Foi verdadeiramente tão curador para mim sentir que eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho em todas aquelas noites de terror. Eu não estava sozinho em todas aquelas palmadas que eram injustificadas. Provavelmente, eu merecia algumas das palmadas quando criança. Mas no céu estou percebendo que tudo isso está sendo curado. Para não me alongar muito, vou passar para algumas outras coisas que aconteceram. Pouco depois, há essa celebração acontecendo.
Enquanto meu Pai Celestial e eu vivíamos esse momento, os anjos disparavam como se fossem lança-foguetes para o ar, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, como um louvado seja. O cordeiro que foi imolado era como uma mistura de ordem e louvor ao mesmo tempo. Nada estava fora do lugar, tudo estava em harmonia. Havia música ecoando no céu que parecia vir de 3 bandas diferentes, mas todas tocando em uníssono. A canção era selvagem. É difícil descrever a canção celestial, porque meus ouvidos estavam abertos para entender e captar os sons celestiais. Então Deus me designa. Ok, eu não posso entrar nesse detalhe ainda. Há um último detalhe que quero compartilhar. O anjo que me tirou da terra. Agora estou olhando para ele bem mais de perto. E ele parece desgastado, mas ainda assim renovado. Ele tem músculos salientes, como se tivesse passado por 1000 batalhas. Achei que podia ver cicatrizes, mas, ao olhar mais de perto essa memória, talvez fossem mais como cintilações de luz. Eu percebia que ele havia enfrentado batalhas, mas sua pele estava curada, ele estava mais velho. Se eu tivesse que atribuir uma idade a ele, diria que ele está na casa dos 50 anos, mas ainda assim muito ágil. Um cara com jeito de militar. Eu pude ver mais características do seu rosto e percebi que ele era meu anjo da guarda. Sim, ele era alto e forte porque estava compartilhando todos esses detalhes sobre Deus relacionados à minha vida quando entrei na puberdade. Ele estava dividindo muitos desses detalhes com Deus. E Deus dizia: sim, é assim que eu fiz funcionar. Era algo único. Nada estava fora de questão. O curioso era que eu sabia que Deus já sabia disso. Mas, mesmo assim, Deus se colocou de volta na minha história para me mostrar que se importava comigo. Estávamos tendo esse momento, e meu anjo da guarda estava contando a Deus esses detalhes. Eu pensava que este era meu anjo da guarda que me foi designado. Está escrito nas Escrituras que ele designou seus anjos para nos proteger. Eu percebi que esse versículo estava alinhado com o que eu estava passando nessa visão. Nesse ponto, eu sabia que não havia mais como retornar ao meu corpo na terra. Acabou. Enquanto vivíamos esse momento, Deus me mostrou algumas invenções realmente legais. Ele estava me mostrando que ele inspira as boas invenções aqui na terra. Havia um grupo de caras que tinha inventado uma bomba e a colocaram para funcionar. Ele me mostrou que eles realmente tinham estudado um coração e descoberto como funcionam as válvulas. Foi assim que fizeram a bomba. Deus estava tão animado porque eles conseguiram entender isso. Houve um momento um pouco engraçado, como se ele estivesse dizendo: minha ideia é melhor, mas isso ainda é bem curioso. E essa personalidade de Deus era algo que eu precisava entender naquele momento, porque até então eu pensava que Deus era apenas lei. Eu achava que tudo era Velho Testamento e não entendia a alegria do Senhor. Eu não compreendia a liberdade que vem de saber quem Deus realmente é. Assim, vivenciamos muitos outros momentos incríveis. Ele disse que uma das coisas que Deus faz rapidamente é me designar um anjo. Ela parecia uma mulher, parecia ser uma mulher, parecia ser uma mulher. E assim, havia meu anjo da guarda e ela me ensinando lições enquanto eu entrava no reino de Deus. 2 portas se abriram. E havia uma colina de grama bem aparada que podíamos ver. Havia um pássaro voando pelo céu, e me lembro desse pássaro cantando parte de uma melodia. De repente, todo o céu parecia mudar de ritmo e rapidamente começou a cantar parte da melodia que o pássaro estava cantando. Até os animais glorificavam a Deus. Eu me lembrei de pensar que tudo estava em sintonia com o batimento cardíaco de Deus. Sim, havia um ritmo. Naquele momento, pensei que os anciãos não aprovariam essa música, mas então o pensamento seguinte me atingiu como um raio. Estou no céu. Logo antes dessa experiência de atravessar as portas, preciso compartilhar esta parte sobre como Deus cuida das nossas emoções e que nunca mais precisamos experimentar as emoções ruins novamente. Logo antes de eu entrar no reino de Deus, senti tristeza por deixar minha família para trás. Eu sentia como se estivesse me despedindo de alguém. Deus pegou essa tristeza e disse: Não, você nunca precisará sentir essa dor da despedida. Você nunca mais terá essa dor do abandono. Ele cuidou dessa dor do abandono.
Ele cuidou dessa dor. Eu senti aquela alegria encher meu coração, e ele estava me curando em tempo real. Eu estava simplesmente maravilhado com a glória. Eu podia ouvir um grande canteiro de obras acontecendo do outro lado da colina. Eu podia ouvir crianças rindo, e sabia que elas tinham recebido uma nova vida porque aquelas crianças foram tiradas da terra, provavelmente por meio de um acidente ou aborto, e agora estão vivendo uma vida plena no reino de Deus, em um lugar sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. Bem, elas serão reunidas com suas famílias, se Deus quiser, e assim eu tento simplesmente. Enquanto tudo isso está acontecendo, há mil coisas nas quais você poderia se concentrar ao mesmo tempo, porque, com um corpo renovado e sem escamas nos seus olhos, você consegue ver a melodia flutuando no ar. Você pode quase saboreá-la. Poderia saboreá-la se quisesse, mas aí poderia desligar isso e apenas vivenciar o que quer que esteja enfrentando. E assim estamos subindo esta colina e a primeira lição começa. É sobre harmonia em 5 partes, e era esse nível harmônico, essa escala. Eu não me lembro de rir com meus anjos, e me lembro de pensar comigo mesmo. Não consigo acreditar que estou aprendendo música. Havia 2 coisas que Deus queria que eu aprendesse, música e sua palavra. Quando ele falou isso, ele me revelou que eu tinha usado a palavra, sabe, como uma lei para simplesmente derrubar as pessoas. Mas ele me disse que por trás de cada palavra há muito mais significados. Há uma história por trás da palavra. Por exemplo, ele pegou a palavra justo e a mostrou de outro jeito. Quase parecia um arquivo por trás dela. Era, sabe, estar vestido com, estar perto de Deus. Havia todos esses significados por trás somente da palavra justo. Eu rapidamente percebi que esta é uma vida de aprendizado sobre o que Deus tem para me tornar completo no reino dos céus. O céu não é um lugar onde as pessoas ficam flutuando, sabe? Comendo pirulitos. É um lugar onde você pode fazer com paixão o que ama por toda a eternidade. Só isso já me anima, porque você não precisa parar em um posto de gasolina para abastecer seu carro no céu. Você simplesmente comanda seu corpo e se teleportar. Há uma capacidade de ser completamente livre. Há liberdade criativa para fazer excursões. Eu entendi que coisas criativas estavam acontecendo. Eu podia ouvir coisas sendo construídas, arquitetos se levantando. E assim, enquanto estou subindo a cela, a próxima lição começa. E é sobre harmonia em 10 partes. Eu me lembro que até os animais na terra, como baleias e elefantes, têm sons que às vezes são difíceis de captar pelo ouvido humano. Mas agora que meus ouvidos estão abertos, há um nível harmônico acima e abaixo do que eu podia ouvir com meus ouvidos terrenos, que Deus queria que eu começasse a compor. Sentimentos de emoção que você pode invocar no seu estômago que nunca sentiu antes. Eu me lembro de sentir-me tão vivo que eu poderia conhecer a palavra de Deus e a música pelo resto da eternidade. Só isso já me deixava tão empolgado. Enquanto eu vivia um momento de felicidade, rindo e aproveitando esse momento ao máximo, de repente, em um piscar de olhos, eu estava de volta à terra, na minha cama. Havia se passado 29 minutos. Meu despertador estava tocando, e meu pescoço não estava quebrado. Eu estava na terra, eu estava bem ali. Rolei para o chão e comecei a gritar. Não, 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 não. Eu não queria sair dali. Eu podia ouvir minha audição se fechar novamente, mas senti algo diferente por dentro. Eu havia acordado e sentia uma paz que nunca tinha sentido antes. Eu havia acordado e encontrado uma paz que nunca tinha sentido antes. Pouco depois que me levantei, contei ao meu irmão sobre a academia e encontrei a data exata em que essa visão aconteceu. 23 de maio de 2016. Estava relendo o diário esta manhã e lembro de ter escrito no final. Há tantos mais detalhes que não consigo apenas escrever e descrever. Então agradeço a Deus por manter minha memória fresca de todas as coisas boas que aconteceram. Mas quero compartilhar com todos aqui. Você pode não ter uma experiência de quase morte, sabe? Mas Deus quer que você ouça este testemunho para saber que você não está sozinho, que Ele se aproximou de você. O fato de você estar ouvindo isso agora
É Ele te dizendo que quer ter um relacionamento pessoal com você. E assim, não precisamos passar por uma experiência de quase morte para experimentar Deus. Você pode vivenciá-lo abrindo a palavra de Deus agora e buscando seu rosto através da oração. Eu tive outra experiência de quase morte logo depois disso, mas estou guardando para um livro que estou escrevendo para compartilhar publicamente. Mas você não precisa passar por isso para experimentar Deus. Sim, eu fui de Saulo a Paulo na minha experiência, semelhante a como foi a jornada dele. Embora eu não estivesse matando pessoas e perseguindo a igreja, eu estava espiritualmente fazendo isso com outras pessoas. Eu me identifico muito com Paulo, porque ele foi transformado de um fanático religioso em um seguidor de Jesus. E assim, através da sua graça, fui salvo pela fé. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de compartilhar este testemunho com você hoje, e onde quer que você esteja, eu oro para que as bênçãos de Deus estejam com você neste momento. Foi um privilégio poder compartilhar este testemunho contigo. Que Deus seja louvado. Uau, obrigado, Bibi, por compartilhar. Foi uma experiência incrível. Eu me senti como se estivesse lá com você. Adorei quando você disse que não é preciso ter uma EQM para vivenciar isso, porque conseguimos vislumbrar a glória da qual você falou. Uma coisa que realmente se destaca é o amor do Pai. Ele precisou mostrar a você que ele te transformou completamente, e você mudou por causa da sua experiência. Parece que a história de todos é redimida no céu, absolutamente. É interessante ver a perspectiva que eu tinha ao entrar e depois, quando saí daquela experiência. Agora que estou na Terra, não consigo mais olhar para o que Deus faz da mesma maneira. Eu vejo diferente. É isso que quero dizer. Então, quando acontece um acidente ou algo trágico, não penso mais que Deus está me punindo. Vejo que vivemos em um mundo caído, onde há pessoas que pecam. Existem pessoas que cometem erros, mas isso é mais uma oportunidade para eu desejar o momento em que estarei com Deus na eternidade, onde não haverá dor nem sofrimento. Percebo que isso é apenas uma breve antecipação. Se experimentamos algo bom nesta terra, será 0 vezes melhor no céu. Agora temos. Fiquei empolgado quando você disse que podemos ir a diferentes lugares no céu. Parece que será um lugar repleto não só de glória e amor constantes, mas também de experiências sensoriais, vivenciando diferentes partes do céu. Eu apenas não conseguimos compreender isso totalmente. As Escrituras dizem que haverá um banquete, e eu realmente acredito que haverá um banquete celestial. Poderemos encontrar alguns chefes com estrelas Michelin que não vão nos cobrar nada para comermos à mesa deles. Vamos viver essas coisas. Então não estou prometendo isso. Estou só garantindo que haverá coisas que vão te surpreender, coisas que os humanos não conseguem compreender. Já experimentamos o sobrenatural como humanos. Isso deve nos alertar que Deus tem muito mais para nós, porque existe uma quarta dimensão. Às vezes, é muito difícil estar com pessoas que vivem só na terceira. Eles pensam que tudo acontece aqui na Terra, e é só isso. Sim, que jeito tão desesperador de viver a vida. Há muito mais para viver porque somos muito mais espirituais do que físicos. Exatamente, sim. Sabe uma coisa também é que, quando você era criança, tinha esse presente, essa música celestial dada a você. Não havia influências externas. Era como se o inimigo, através das pessoas, tentasse roubar isso e abafá-lo. Isso ficou claro quando você estava no céu, sobre a música e como ela se intensificou ainda mais. Estou ansioso para ver como isso se reflete na sua música hoje. Excelente pergunta. Eu tive um pressentimento de que essa pergunta iria aparecer. O Senhor tem me levado por uma temporada de desenvolvimento de caráter e aperfeiçoamento. Então eu sei que Deus me deu o dom da música e tenho cuidado dele fazendo muitos memorandos de voz. Tenho cuidado dele cantando para meus 2 filhinhos. Tenho cuidado dele escrevendo músicas. Está tudo bem estar em uma temporada de ocultamento. Eu sei que Deus me dará a oportunidade de gravar essas músicas profissionalmente no futuro. Tentei gravar algumas canções, mas acredito que Deus tem um tempo melhor para essa música. Então continuo escrevendo,
continuo cantando e continuo pedindo a Deus que traga pessoas para a minha vida que saibam gravar profissionalmente, que possam pegar esse conjunto bruto de dons e fazer com que o som ressoe como o céu. Porque tentei fazer isso com minhas próprias forças há alguns anos. Tentei escrever músicas por conta própria e percebi muito rapidamente que esse tempo ainda não chegou. Está muito perto. Então, tenho sido fiel, escrevendo muitas músicas, e sei que Deus me chamou para ser autor. Estou finalizando um livro que está sendo feito há quase 7 anos. A capa está aqui. Foi pintada à mão por um amigo em Ohio. É uma jornada celestial que vou levar você e oro para que isso te aproxime mais de Jesus. Tenho tantas coisas na mente sobre o que Deus quer da minha vida, mas o que sei que Ele quer de mim agora é ser um marido fiel, ser um pai fiel e ajudar a prover para essa família. Se eu puder fazer isso através da música e escrevendo livros, adoraria. Também tenho um espírito empreendedor em mim. Desde pequeno eu amava administrar um negócio de sucessão. Então minha esposa e eu estamos envolvidos em uma oportunidade onde podemos atuar como ministros do mercado e contribuir financeiramente para o reino de Deus. É através da indústria de restaurantes. E tem sido uma honra trabalhar com essa empresa que está alinhada com a nossa fé e valores. Estamos buscando esse projeto a longo prazo. Mas estou orando para responder à sua pergunta e refletindo sobre como podemos gravar essa música que Deus me deu para glorificá-lo, porque na verdade não quero ser uma estrela do rock. Queria ser uma estrela do rock quando era adolescente, mas não acredito que Deus queira que eu seja uma estrela do rock. Ele quer que eu seja um discípulo de Deus. Ele quer que eu seja um discípulo de Jesus e glorifique seu nome por onde eu passar. Estou aberto a ideias sobre como produzir música sem que eu me torne tipo uma celebridade, se é que faz sentido, onde Deus recebe toda a glória. Sim. Então talvez criar um nome anônimo e apenas seguir com isso, para que ninguém conheça meu rosto. Bem, você sabe, Ele vai guiar seus passos. E como eu disse, acho importante o que você falou, que devemos esperar no Senhor. E assim experimentamos o sobrenatural, porque é fácil colocar as mãos em algo sem que Ele receba toda a glória. Sim. E para esclarecer um pouco mais a pergunta, ou para responder melhor a sua pergunta, estou entendendo que uma semente deve morrer na terra antes de brotar. E assim estou nesse processo. Fui plantado e sou grato por esperar no Senhor e permitir que meu espírito seja renovado para que, quando chegar a hora do crescimento, eu esteja firmemente plantado como uma árvore à beira de um rio de água viva. E, quando a seca vier, não murcharei. Não sou eu quem me dá vida. É Deus que vive através de mim. Sou muito grato por não ter alcançado, um grande sucesso financeiro tipo 7, 8, 10 anos atrás, porque tudo isso seria uma grande confusão. Estou apenas grato que Deus tem isso preparado para mim no futuro. E para quem sentir que as coisas estão demorando mais, tudo bem. Vai ficar tudo bem. Continue sendo fiel com suas habilidades e desenvolvendo isso, nutrindo seu relacionamento com o Senhor e sabendo o quanto Ele te ama. E algo que se destacou tão lindamente da sua experiência no céu é o amor do Pai. Não há condenação. Não é pelas obras, é pelo dom gratuito da salvação e da graça, e o quanto Ele nos ama. Mesmo nos momentos difíceis, nos tempos de dor, Ele está bem ali. Ele está conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado um caminho para podermos ir ao céu e experimentar essa glória. Qual você diria que é a maior lição? Se você tivesse que escolher uma palavra da sua experiência que pensa todos os dias, seria: mergulhe na palavra de Deus. Sim, pode não ter surgido na visão, mas eu sei que Deus quer que sejamos lavados em sua palavra. Essa é a experiência que eu tive. A maior lição que tirei da minha experiência foi que Deus deseja que sejamos tão imersos em sua palavra que isso afaste a depressão. Desde essa experiência, a depressão não tem mais me atingido. E louvo a Deus por isso, porque eu sei como é paralisante. Sim, tive momentos de fraqueza, mas sei que ao mergulhar na palavra de Deus, assim como você tempera a comida, permita que sua vida seja temperada com a palavra de Deus. Faço muitos áudios, então não leio muito, mas escuto, pelo menos a cada 2 dias por um longo período. Apenas encorajo você, ouvinte,
a ouvir a palavra de Deus e ser um praticante. Seja um praticante da palavra. Ainda me sinto convicto sobre coisas que preciso fazer, que precisam estar mais alinhadas com Deus. Sabe, maneiras de buscar a retidão que estão sendo reveladas a mim e que me permitem ver áreas na minha vida que preciso fortalecer, vestindo a armadura de Deus todos os dias. É uma escolha diária e é louco, mas o inimigo está sempre buscando destruir a vida e devorá-la. Ele se aproxima de você tentando colocar coisas em sua vida que vão distraí-lo do que Deus quer que você faça. Então, ao se alinhar com a palavra de Deus, eu vou apontar você diretamente para a Bíblia. Leia as Escrituras, siga-as, obedeça-as. Sim, existem 1000 maneiras diferentes de às vezes interpretar algo. Mas, no final das contas, você precisa se arrepender dos seus pecadosos. Você precisa ser lavado no sangue de Jesus e precisa ser cheio do Espírito Santo. E o reino de Deus está aqui. Sim, estamos nos tempos finais. Não poderia concordar mais com isso. É bem simples. Arrependa-se. O reino de Deus está aqui. Minha lição é se imergir na palavra de Deus. Sim, amém. Eu também adoro como em Mateus 13:12 está escrito: quem tem, receberá mais. Portanto, quanto mais aprendemos com a sua palavra e a obedecemos, mais ele nos dá. Acredito que essa é a chave para vivermos uma vida sobrenatural, que é um pedaço do seu céu aqui na terra. Muito obrigada novamente, Bibi, por compartilhar sua incrível história conosco hoje. Preciso dizer que consigo perceber que você está no ramo de restaurante, porque parece que, de alguma forma, ele sempre nos dá exemplos do que fazemos, não é? Então, sim, eu tenho uma história curta que pode encorajar alguém. Este último ano foi um verdadeiro processo de refinamento para mim no setor de restaurantes. Em média, recebo entre 9, 0 até talvez 15, 0 convidados por semana aqui nessa área de negócios. Estou muito perto disso. Sou um dos 215 funcionários do estabelecimento onde trabalho. Compartilho isso porque, se você está trabalhando em uma área da vida onde sente que não está sendo visto, tudo bem. Comece a pedir a Deus que coloque pessoas em sua vida que você possa encorajar. Então, primeiro, no último ano, eu pedi a Deus: por favor, mostre-me quem eu posso encorajar. E eram meus colegas de trabalho. Na semana passada, eu tive uma professora. Ela é responsável por todo este condado. Atualmente, moro na Geórgia. Mas ela é responsável por um dos maiores distritos escolares aqui na Geórgia. E ela me perguntou: como pode amar seu inimigo? O Espírito Santo me usou para falar com ela. Agora, essa professora está entrando em seu distrito escolar e lidando com uma situação muito difícil neste momento. Somos parceiras no reino de Deus, onde ela pode vir e desfrutar de uma refeição no meu local de trabalho. E agora podemos falar sobre o reino de Deus de uma maneira que nunca teria sido possível se eu estivesse apenas focada nas minhas próprias coisas. Portanto, seja obediente onde você trabalha, mas também esteja com os ouvidos abertos para ouvir a quem Deus quer que você fale. Isso acontecerá quando alguém lhe fizer uma pergunta. Às vezes, na maioria das vezes, eu não ouço Deus audivelmente. Apenas sinto no meu coração que preciso fazer algo, e preciso ouvir isso. Estou aprendendo ainda como ser obediente à voz de Deus. Para concluir essa história, agora ela sabe como literalmente amontoar brasas sobre a cabeça dessa pessoa que tem sido uma inimiga dela por tantos anos. Estou animada para ver como essa história de redenção vai se desenrolar. Antes de encerrarmos este momento, quero compartilhar que nos últimos 7 anos, meu relacionamento com meus pais foi totalmente reatado. Um milagre aconteceu, transformando os desejos de morte que foram lançados sobre minha vida nos primeiros dias depois que deixei minha casa. Eu fui embora logo após ter essa visão. Comecei uma nova vida em outro estado e consegui me reerguer. Quero dizer que os primeiros 3 ou 4 anos foram muito difíceis. Mas Deus, pela sua misericórdia, me permitiu restaurar completamente o relacionamento com minha mãe e meu pai. Eles buscam a face de Deus todos os dias e eu adoro me conectar com eles. Provavelmente vou ligar para minha mãe esta tarde para conversar sobre esta semana e até mesmo sobre esta entrevista nesse. A relação passou de um vínculo muito doloroso para um muito restaurador.
Eu oro por todos que estão ouvindo isso agora. Se você está passando por um momento difícil, uma separação ou divórcio de um ente querido, Deus pode trazer cura para isso. Eu sou um testemunho vivo de como Ele restaurou um relacionamento na minha vida. Você poderia orar por nós nesse sentido. Eu faria isso. Seria uma honra orar por todos. Pai Celestial, chegamos diante de Ti, agradecendo pela oportunidade de estarmos na terra por mais um dia. Pedimos, Senhor, que possamos ser bons mordomos das oportunidades que Tu nos dás. Pedimos que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e agradecemos por nos inundar com Teu Espírito Santo. Senhor, obrigado pela Tua proteção contra todo mal e maldade. Obrigado por enviar anjos para nos protegerem e vigiar por nós. Obrigado, Senhor, por sentires nossa dor, por compreenderes as provações que enfrentamos e por nunca nos deixares sozinhos. É isso mesmo. Pai Celestial, eu cubro todos os ouvintes e espectadores com o sangue de Jesus e ordeno que qualquer treva se afaste de suas vidas, que sejam libertos de vícios e dores e que possam experimentar a Ti em um novo nível hoje. Que esta noite, ao irem para a cama, tenham sonhos de revelações celestiais que os aproximem mais de Ti. Senhor, oro para que meu nome não seja glorificado, mas para que o Teu nome, Yeshua, seja exaltado. Em nome de Jesus, clamo pela Tua manifestação na terra, enquanto avançamos nesses tempos finais, para que Tu sejas glorificado, que o remanescente se levante e que um avivamento percorra esta terra. Novamente, agradeço pela oportunidade de compartilhar este testemunho com todos hoje. Oro por uma bênção sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.